Olá pessoal, sou Paulo Rabelo, estou de volta ao canal JB no YouTube. Eu vejo que ingressamos na quaresma e quaresma é tempo de algum sofrimento. Vamos falar religiosamente num grande sofrimento que é a dívida dos estados. Os estados brasileiros devem mais de 800 bilhões, ou seja, um número perto de 1 trilhão de reais. Essa é a dívida consolidada dos 27 estados. E por excesso de simplificação jornalística, esse é um cuidado que nós devemos ter, fala-se em dívida dos estados como se todos estivessem dentro de um mesmo saco, farinha do mesmo saco. Nada mais longe da verdade. E quero começar a separar o joio do trigo. Em primeiro lugar, para dizer que desses mais de 800 bilhões devidos, cerca de 300 bilhões, ou pouco mais de 1/3, 35%, são devidos por apenas um único estado, que tem uma importância econômica quase equivalente, que é o estado de São Paulo. O estado de São Paulo hoje tem uma bela infraestrutura, creio que empregou bem esse endividamento, mas se endividou muito e está num limite. Os outros 40% do total dessa dívida de mais de 800 bilhões é a responsabilidade de apenas 3 outros estados. Esses, na realidade, quase quebrados, maus devedores, que é o caso do Rio de Janeiro, o caso de Minas Gerais e o caso do Rio Grande do Sul. Portanto, 4 estados apenas, 4 estados, embora importantes economicamente no conjunto dos 27 estados, incluindo o Distrito Federal na federação, esses 4 estados representam nada menos do que 75% do total do endividamento, deixando os outros as 23 outras unidades responsáveis por apenas 25%. E é isso mesmo. Estados relativamente pobres do ponto de vista de renda per capita, vou citar o mais bem organizado e que sempre aparece perto do topo do ranking de bom comportamento fiscal, Ceará, que tem uma bela história de bom comportamento fiscal, governo após governo. Outros estados do Nordeste poderiam também ser citados como estados que controlam relativamente bem e têm preocupação constante com as suas contas públicas. Um deles, por exemplo, a Bahia, outro, Pernambuco. Não são estados que estão livres de alguns problemas e livres de apertos, não é isso. Mas estados que ainda têm uma condição de endividamento adicional, caso não estivessem embolados, como eu disse, gatos no mesmo saco, sendo tratados pela mídia, pelo governo federal e até mesmo pelo senso comum equivocado das pessoas, como estados brasileiros, todos mal administrados, mal governados por maus administradores. Repito, isto é uma inverdade. E um recente estudo feito pela nossa consultoria, a RC Consultores, aponta exatamente isso, com algumas surpresas interessantes. Vejam, por exemplo, o estado do Paraná e o outro, que é um Pará também, que é o estado do Pará, que aparecem no topo de um ranking que dá um conjunto de notas com pesos diferenciados para o chamado equilíbrio fiscal, levando em conta aspectos diversos das finanças estaduais. Mas não são só eles, eu vou citar um estado também muito bem pontuado, que é o Espírito Santo, vou citar um outro estado que está relativamente bem, que é o Amazonas, e vou por aí citando vários estados nesse ranking que será em breve publicado. Portanto, a situação dos estados precisa ser tratada pela União, ou seja, por Brasília, pelo governo federal, com muito mais cuidado do que tem sido tratada, e o próprio governo federal, ele mesmo, tem que fazer uma meia-culpa, porque em matéria de produção de déficits primários, a União Federal é imbatível. Ela mesma precisa de uma lei de responsabilidade fiscal sobre si mesma. Até a próxima vez e ao próximo encontro.